Tá valendo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. 1, 2, 3, testando. Instagram. Hello. Instagram não tem sininho, né? Ninguém fica sabendo. Instagram, Não, ele avisa. Ah, ele tá avisando? Ele avisa as pessoas que a sinopse está ao vivo. Bom dia. Quase 11h30, passamos um pouco. Tem que dar aquela enrolada para o pessoal começar a ver que tá rolando a live, né? Hello. Direto dos modernos estúdios da Sinopsis Editora, em New Hamburg, Brasil. Ricardo da Sinopsis, aquele que te manda os e-mails. Não sou um robô, já avisei. Aviso insistentemente, pode abrir, não é vírus. Tá? Alguém chegou já? Pô, já estão mandando bem. Manda, estão mandar o coraçãozinho. E acenando também. Isso, aí a nossa diretora, produtora, câmera, responsável pela iluminação e áudio, Poli, vai dando as respostas. Perguntas podem ser feitas, se der a gente vai tentar responder, porque hoje a gente está recebendo uma visita ilustre aqui na nossa editora. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela para não causar um problema linguístico grave, mas eu estou aqui com a Pamela, depois ela vai dizer o sobrenome dela. A Pamela, ela é uma professora, é uma neuropsicopedagoga, autora já de 4 livros, né? E que muito nos honra com a parceria, tá? Porque a partir de agora ela tem mais 6 histórias para criar, e essas 6 histórias serão já todas lançadas pela Sinopsis. E mais do que isso, as 4 que ela já lançou, que ela já esgotou, a gente vai editar os livros aqui pela Sinopsis Editora, que vai não só fazer livros de psicologia, eu tenho falado isso insistentemente, né? Como também a gente vai dar uma pequena guidada. Pamela, fala o teu sobrenome para eles entenderem por que eu não disse. Então, gente, bom dia, eu sou Pamela Psychos. Psychos, parece muito fácil. Agora, quando você lê o Psychos, mostra aqui Psycho, tu ia conseguir dizer isso, né, malandro? Desculpa a brincadeira, Pamela. Bem-vinda. O nosso negócio aqui é assim, tá? É direto, não tem edição, vai tudo assim mesmo pro ar. Depois vai pro YouTube também. Beleza. Conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho desses 4 livros fantásticos que você já editou e os 6 que a gente vai editar em conjunto depois. Então, Ricardo, muito feliz. Eu sou uma professora neuropsicopedagoga, como tu disseste, e sempre muito defensora do tema inclusão e do comportamento pela demonstração da cultura inclusiva. É uma das coisas que eu tenho trazido bastante, porque é muito bonito falar sobre respeito à diversidade, é muito bonito falar sobre a promoção de acessibilidade, mas como a gente se compromete com isso, que é realmente o que valida essa inclusão. E preocupada com isso, eu quis levar a inclusão para além do discurso, levando então e trazendo instrumentos nos quais a gente pode conversar sobre esse tema e também promover ações mais inclusivas dentro e fora da sala de aula. A ideia dessas histórias surgiu através de uma forma que eu tinha de conversar sobre a diferença, sobre o respeito à diversidade com os meus alunos, primeiramente dentro das escolas. E essas histórias, elas refletem experiências que eu vivi ou presenciei dentro das escolas que eu trabalhei. Então, só para... Vamos mostrar aqui aos pouquinhos, tá? Primeiro... Esse aqui foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, Menino que Não Via Amigos. Tá. É uma história que conta, através de uma conversa entre dois meninos, conta uma explicação mais objetiva sobre o motivo pelo qual um deles não enxerga e deixa o outro intrigado, porque ele pergunta: por que tu tem um olho que não olha? E essa pergunta eu presenciei, eu vivenciei ela ser feita e achei a explicação muito querida, assim, e sempre utilizei essa situação que eu presenciei para levar como uma sugestão de como a gente pode começar essa conversa, porque a gente não precisa utilizar termos
complexos para falar sobre respeito à diversidade. Basta a gente tentar um pouquinho promover empatia, gerar empatia e ser empático também. E é uma história que fala disso, como se constrói uma amizade, começando pelo respeito ao outro, pelo buscar informações sobre o outro, a preocupação de buscar essa informação e também a iniciativa, que a gente tem que ter onde começar. Eu acho que o mais legal de tudo é o que você acabou de pontuar, os 4 livrinhos, né, o livrinhos não é do pejorativo, né, por ser um livro infantil, uma coisa mais carinhosa, nasceram de histórias reais que você vivenciou, entende? Exato. Então acho que isso, por si só, isso já é um baita diferencial, fora da pegada da inclusão e tal. Não é que você criou uma história, né? Você criou uma narrativa de uma ideia, não, foram fatos que você vivenciou no teu trabalho, na tua experiência de professora e está trazendo para a editora. Aí a gente tem a menina que olha para o nada. É uma personagem que causa muita curiosidade numa colega da turma e a colega fica muito inquieta porque a explicação que ela ganha da prof sobre a Joana é que ela fica a maior parte do tempo assim, olhando para o nada, e isso intriga e dá uma abertura de possibilidade de interpretações para essa colega, que ela, inclusive, através dessa interpretação que ela tem desse olhar, ela consegue encontrar uma forma de construir uma amizade com a colega. Que idade tinham essas crianças dessa história especificamente, você lembra? Dessa história especificamente hoje, por volta de 14 anos ela deve ter. Até hoje, 14. Hoje, Mas na época da 14 historinha, que era anos. 8, 7? Na época da historinha estava no Terceiro, não, 9 anos. 4 anos atrás. 9 para 10 anos. Vamos lá, terceira história. O meu colega de turma. Essa eu tenho um carinho imenso. Foi uma história produzida assim, e eu digo produzida porque foi um livro, foi feito em tempo recorde, porque foi uma história que ela foi pensada com muito carinho, através de uma situação que eu vivenciei há pouco menos de alguns meses. Então, eu conheci um mocinho que era apaixonado por coisas que giram, e a forma que eu consegui construir amizade com ele, percebi que era a forma com que ele também se aproximava de outras crianças, era pelo manuseio de coisas que giram, pela conexão dele com essas coisas que causam encantamento nele. Então eu trouxe a história para um contexto, né, dentro de uma narrativazinha, mas ela foi inspirada em um menino com autismo, e esse também é um instrumento para a gente poder começar uma conversa de como a gente pode construir uma amizade com uma criança que se comporta de uma forma diferente, que tem reações diferentes das nossas para determinados estímulos. E ela foi feita com bastante cuidado, com muito auxílio. Se não fossem os meus parceiros queridos, eu precisei também buscar muito auxílio para entender sobre algumas demonstrações de sensações, e foi uma história que eu tenho um carinho imenso, porque ela foi pensada com muito cuidado e carinho. E ela tem uma situação peculiar, né? O perfil pessoal desses livros, público, vamos dizer assim, é um público que está na fase de alfabetização. Essa é a proposta dessa coleção, certo? Então, são 4 livros, nós vamos ter mais 6 na sequência, todos eles com uma letra de forma, tal, com uma característica diferente dos livros que a gente edita até então. Até, pessoal, vocês não estranhem que o formato desses livros também vai fugir daquele nosso padrão por uma questão pedagógica, de manuseio, tá? E aí você aborda um tema, autismo, né, que hoje é uma situação que há anos atrás era uma coisa meio excepcional, você ter uma criança autista no ambiente escolar. Hoje está virando uma coisa quase que comum pela quantidade de casos, né, de crianças que estão nascendo com essa característica e que estão sendo colocadas nas salas de aula. Então, você alfabetizar
poder alfabetizar as crianças usando essas temáticas e pegando uma temática tão atual, né? Você está... É muito rico. E uma das coisas que eu, igual antes eu já tinha comentado contigo, né, Ricardo? Quando a gente fala sobre inclusão, fomenta muitas sensações, né? E a gente sabe a diversidade, ela está dentro e fora da sala de aula. Nós precisamos aprender a identificar, sim, a trocar informações, sim, porque é necessário que a gente conheça a outra pessoa para a gente poder saber como a gente pode melhor garantir o acesso dessa pessoa a outros recursos. E é essencial que a gente se preocupe como esse recurso vai chegar para a criança. Como é que essa história pode chegar para aquele meu aluno que tem algum tipo de limitação ou uma deficiência sensorial, porque eu quero falar sobre essa temática com quem tem deficiência, com quem não tem deficiência e para qualquer idade. Para qualquer público e Mas qualquer idade. Mas é muito importante que eu me preocupe que aqueles que estão em fase de alfabetização, que eles vão escolher um livro lá na biblioteca ou em algum outro espaço para poder manusear, e que quando eles abram aquela página, para que eles possam se identificar também por encontrar uma letrinha que esteja no seu nome também. Então já começa a gerar uma conexão entre o instrumento livro e a criança. Né? Para poder gerar um interesse também, para que ela venha explorar então a história em si. Mas é um material para a gente poder falar sobre essa importante temática, a inclusão, de um jeito super carinhoso e acessível, né, com um vocabulário também que as crianças vão se engajar, vão compreender, vão multiplicar isso também, vão parafrasear algumas partes para poder conversar e multiplicar um pouco mais essa conversa dentro e fora da sala de aula. Tem que ser falado, né? Tem que ser falado. E vamos só agora mostrar, não vou dizer que é o último, né? Mas é o 4º livro da coleção, que nós vamos ter mais 6 depois, né? Que é A Tagarela dos Sinais. O que você pode nos contar sobre essa menina? Que barbaridade. A Tagarela dos Sinais é uma tagarela que traz pra gente, abre um mundo de possibilidades de a gente entender o outro, de nós precisarmos ser mais empáticos, porque essa história traz uma personagem surda, que ela brinca, ela faz fofoca, ela é muito curiosa, muito observadora, e ela se dá conta que todo mundo tem várias formas de conversar, todas as pessoas conversam de várias formas, mas pouquíssimas conversam em Libras. Então isso dificulta ela participar dessas outras conversas. E a forma que eu tentei trazer dentro dessa história, da gente problematizar isso, por que poucas pessoas falam em Libras? Por que a gente ainda não está tão acessível para a cultura surda também? É uma das coisas que eu tentei sensibilizar, trazer para dentro dessa história, porque eu vivenciei isso na minha vivência de sala de aula, onde a gente precisou tentar inserir, né, no contexto escolar a língua brasileira de sinais. E eu precisei buscar informação, mas daí o que eu acabei me dando conta? Que as crianças, que as crianças com quem eu convivi, que também estavam aprendendo a Libras, tinham alguns gestos e elas se comunicavam também, mas elas estavam também aprendendo Libras. Então, como é que está funcionando essa comunicação? A gente está se atentando para a comunicação, para como essa criança se comunica, para como ela interage, para a gente realmente poder desconstruir as barreiras que tornam tão difícil esse processo inclusivo dentro da sala de aula? Nas escolas hoje, a gente já percebeu, né? Minhas enteadas estudam numa escola onde estão tentando colocar a Libra como uma matéria, né? Mas me chamou a atenção de uma das minhas enteadas quando ela comentou, mas é muito difícil e tal. Tá se tentando fazer com que as crianças aprendam Libras, mas não está se dando
importância ao fato de por que será bom você aprender a falar em línguas, entendeu? Então ela tá lá, mas é muito difícil, eu não tenho paciência, mas não é por aí, entende? Eu acho que talvez, e aí fica a dica para quem está nos assistindo aí agora, né? Levantar as bandeiras é fantástico. Agora não adianta você levantar a bandeira se as pessoas não entenderem por que a bandeira está levantada. Entende? Então, por que é importante as pessoas aprenderem a se comunicar através da linguagem de sinais? Né? Eu costumo até brincar na minha campanha aqui, a Cone já sabe, já falei isso várias vezes, né? A gente está numa campanha, as faculdades de psicologia estão colocando uma quantidade enorme de profissionais, né? De novos formandos no mercado. E, gente, não vai ter lugar para todo mundo atender gente em clínica. Vocês vão ter que se repensar, vocês vão ter que se reinventar profissionalmente. E aí, já há algum tempo eu tenho falado isso em congressos, tal, com as pessoas. Poxa, por que você não vai aprender a linguagem de sinais e libras? Porque são 2 milhões, né, de pessoas com deficiência auditiva e ou surdez, porque é que nem na deficiência visual, né? Você pode ter deficiência visual ou ser cego, depende do grau, né? E se nós estamos falando de 2 milhões de pessoas no Brasil com esse problema, será que eles não precisam de psicólogo? A gente precisa, eles também são pessoas como a gente e ainda tem a carga de ter uma deficiência que dificulta na comunicação. Então, poxa, será que eles gostariam de ter uma terceira pessoa na relação para fazer uma terapia? Né? Até que ponto o fato de não haver uma comunicação direta não impede muitas vezes uma pessoa com essa deficiência de ir a um psicólogo buscar um auxílio, né? Então, psicólogas recém-formados, recém-formandos, né? Não reclamam que o mercado está complicado, que não tem cliente, não tem paciente, tem muitos, né? Mas você vai ter que continuar estudando, isso é sempre, né? Congresso, seminário, livro, não tem como fugir, mas você pode se especializar, né? Com certeza, e pensar que assim, nós trabalhamos com pessoas, né? E essas pessoas existem na sua singularidade, e a gente está aí para poder fazer a prestação de um serviço que realmente seja acessível a todos. Na minha percepção, vai para além de uma responsabilidade social, é algo moral e ético também, porque eu entendo que quando tu trabalha com pessoas, tu tem que respeitar a especificidade de cada uma dessas pessoas. Então, a gente falar de inclusão não é somente levantar bandeiras, é realmente a gente se preocupar em como a gente está sendo acessível para o outro também. Eu acho que a informação é o primeiro passo, mas a gente tem que transformar ela em ações, senão ela não vai ter. Dentro dessa linha e finalizando, agradecendo a tua presença, tá, Mano? A gente tem um compromisso, quem me conhece, quem já falou comigo em eventos e tal, sabe? Nessa área infantil, quando a gente começou a fazer os livros, eu sempre disse, olha, toda e qualquer demanda clínica que uma criança tenha, a nossa editora tem que ter um livro para que essa criança tenha a informação, né? Então, quando você veio falar com a gente com o teu material, isso aqui veio diretamente ao encontro de um projeto que já era nosso, entendeu? Então, hoje, a gente pode dizer com orgulho da nossa parceria, da republicação, né, dos seus 4 livros já publicados através das sinopses, da publicação dos 6 novos livrinhos que vão vir também. Então, só que com um diferencial, né? A gente agora vai nós vamos sair da sala do psicólogo para também entrar na biblioteca de uma escola, na sala de aula diretamente. E aí, talvez a gente já se empolgue e a gente vai dizer que qualquer demanda dentro da sala de aula, a sinopse também vai estar presente. Não sei, eu sou louco para sonhar, então, querida, obrigado de coração. Obrigada. Galera, é o seguinte, o vídeo já passou do tempo que a gente tinha programado, não levei a bronca da minha produtora, mas ela me deu uma cola para lembrá-las e lembrá-los. Novembro é alerta laranja, haha, né? Black Friday vem aí. Só que a gente não fica só naquela do Black Friday, tá? Esse negócio de só daquela semaninha é coisa passada. Então fique esperto, fica nas redes,
vê os e-mails que a gente está mandando, porque toda hora vai ter alguma situação inusitada, uma promoção diferenciada, tá? Não fique esperando chegar o Black Friday para comprar na Sinopse, tu vai perder tempo, tá bom? Beijo grande, não sei se veio pergunta, se veio, depois a gente administra. Quem mandou o coraçãozinho, vai no nosso coração também. E até sexta-feira que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.